Flamengo. Estamos recebendo aqui no Equipe F nosso companheiro, o Diego Garcia, que vai falar sobre essa notícia que nós apresentamos, né, Diego? Você acompanhando o caso no espn.com.br, em toda a parte digital da ESPN, sobre o Flamengo acionar o Gerson, valor de 40 milhões. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui na ESPN, Disney Plus e também no YouTube, o status desse imbróglio Flamengo e Gerson que voltou ao futebol brasileiro agora para defender o Cruzeiro. Boa noite para você, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brenner, Zé Eliazinho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês essa noite. É isso aí, Felipe. Hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda, então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados. O Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem no valor de 42.750.000. Então essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer. Mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece. O Flamengo, então, está cobrando aí, na verdade, é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem, e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões. É uma multa, o Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora. Então, esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem, então o Flamengo acho que entendeu que era um momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo, e o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Diego, eu queria agradecer as informações. Claro, vai ser provavelmente um episódio longo, a gente sabe como as coisas se encaminham, mas estaremos acompanhando o caso. Eu vou querer ouvir o Zé, mas dando um abraço aqui pro Diego. Diego, obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, boa cobertura. É isso aí, nação. Flamengo cobra mais de 40 milhões de Gerson. Aquele choro ali foi verdadeiro. O Flamengo agora também está muito perto de acerto com Lucas Paquetá após a reunião do jogador e o clube West Ham. Tudo isso e muito mais, as notícias aí da Equipe F, deixando os créditos na descrição para a ESPN. Convido você, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos nos atualizar sobre as informações do nosso Mengão. É uma história toma lá da cá? É o famoso toma lá da cá, né? Sim. E aí? Mas essa multa, se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. O BAP mencionou isso quando teve a negociação. Alguma coisa girando em torno de 40, 42 milhões, 42, alguma coisa assim. Sim. Na época da negociação, o BAP mencionou isso. O Gerson foi para lá, eles estavam esperando, o Gerson voltou em 6 meses, e aí é uma forma de você cobrar com as pessoas estando aqui no Brasil, que acho que o rito do processo é um pouco mais rápido, notificar advogado, tem uma série de coisas. Acho que são contratos, cláusulas contratuais que aí a justiça vai determinar quem paga e quem não paga. A impressão que dá, né, analisando a linha de raciocínio do BAP nos últimos tempos, que realmente é uma forma de dar não vou dizer uma pancada, não é isso, mas de dar uma provocada no Gerson ali, de toma lá da cá, ação e reação. E assim, é legítimo por parte do Flamengo entrar com ação na justiça. Tem a cláusula no contrato, que é o contrato de imagem, esse contrato é separado, né, do contrato de atleta. Esse contrato do atleta foi rescindido de forma unilateral, com pagamento da multa pelo Zenit. Então o Flamengo vai se amparar numa interpretação jurídica de que a justiça entenda que esse contrato de imagem se sobrepõe à rescisão unilateral e o Gerson tem de pagar esse valor, que seria o restante do contrato dele, é a multa estabelecida por esse contrato que o Flamengo argumenta. Então, vai ser um embate jurídico, só que, apesar de ser legítimo, pelo timing, isso indica que tem um quê de revanchismo nessa ação do Flamengo. Porque ali na apresentação, o Gerson fala sobre as pancadas que tomou de alguns torcedores rubro-negros, e ali o pai do Gerson, até de forma provocativa, né, posa com a camisa
atleta Marcão, que foi a brincadeira que o BAP fez na época da renovação de contrato. Então o Flamengo, na semana em que o Gerson é apresentado, na semana que há declarações do pai do Gerson ali, de certa forma, dizendo que foi tudo normal, a saída do Flamengo seguiu ali, o Zenit pagou a multa, o Gerson saiu e estava tudo certo, o Flamengo também entende que esse é o momento ideal para entrar com a ação. Porque eu fico pensando, do lado do BAP era ele, olha, vamos ficar com essa coisa engavetada aqui, porque vai que o Gerson volta para o Brasil, vai que ele resolve voltar para o Flamengo, ele tem uma relação de ídolo, mas nesse momento, né, essa cartada do Flamengo agora tem sim uma resposta para o Gerson, para o pai do Gerson sobretudo, e sim uma forma revanchista do Flamengo de dar resposta. Se vai ter ganho de causa ou não, a gente não sabe, mas que é legítimo por parte do clube reivindicar isso se tem uma cláusula, também não há dúvida nenhuma. É só pelo time mesmo, por ser na mesma semana de apresentação, que fica sim uma resposta do BAP ao atleta e sobretudo ao seu agente, que é o pai, o Marcão. Ô, Zinho, eu tenho que ir para o intervalo, mas queria jogar para você, tem algum ponto que te chama atenção nessa história? Eu queria te ouvir para arrematar para a gente ir para o intervalo, que já tem São Paulo. A gente precisa... eu acho que é bem rapidinho, eu acho que tem que ter a gente até ter uma leitura com um cara que entenda dessa parte jurídica dos contratos dos atletas. Olhando friamente, olhando aí, é como o Breyer falou, se tem uma cláusula, e essa cláusula possibilita o Flamengo a entrar na justiça para querer receber essa multa, está no direito dele, mas o Gerson também pode falar, mas acertamos uma multa caso eu saísse antes do contrato. O Flamengo aceitou baixar, a multa que era de 100 veio para 25 milhões de euros, o clube russo veio e pagou. Então, assim, vai ser aquela briga de advogado. De um lado falando sobre isso, mas o Breyer veio, mas esses 25 milhões de euros era para o contrato CLT. O contrato da imagem não tem nada a ver. Eu acho que, assim, eles estão correndo paralelamente, né? Então, é uma briga boa que vai dar muitas oportunidades para os advogados, porque esses caras são bons, né? Para buscar ali uma falha aqui, uma falha ali. Mas eu tô com vocês, essa cobrança veio muito em cima só no momento que ele volta pro Brasil, porque não me parecia que ia acontecer isso se ele permanecesse na Rússia. Vamos seguir aqui o Equipe F. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E olha, vou te falar, são informações muito boas envolvendo o Lucas Paquetá. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Lucas Paquetá e a gente vai trazer mais informações envolvendo essa situação. Tem também Flamengo processando Gerson e a empresa que gerencia a carreira do atleta, que, por maneira curiosa, é o pai do jogador, o seu Marcão. E a gente vai trazer essas informações também. Vamos falar por que o Flamengo está processando o ex-jogador da equipe, atualmente no Cruzeiro. Foi contratado recentemente junto ao Zenit. E tem também Andreu sendo anunciado, utilizando o número 42, e a gente vai explicar o porquê de ele estar usando esse número no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então eu vou começar falando desse BO aí envolvendo Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existe um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava... Quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do Meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do Camisa 97
Ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro. Está tranquilo, entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte: o jogador, ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo. Ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar: olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit. Percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso. Agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo. Pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro André, enfim, foi anunciado. Ele demoraram para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente. Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial, e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o André, ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso, em homenagem ao pai dele, um jogador de 24 anos, cria do Botafogo. Foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português com 20 anos, não teve muitas oportunidades, e há quem diga que é um bom goleiro. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu, 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficará ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora.
da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes aqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardadas suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou: gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar: não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno do Lucas Paquetá. É isso aí, nação. Deixando mais uma vez os créditos na descrição para o canal Venir Casagrande e também ESPN FC F-Show, que trouxe as informações sobre Gerson, o pai de Gerson. Flamengo aí cobrando o valor de 42 milhões de reais. Segundo informações dos jornalistas, é uma cobrança devida, porque está na cláusula lá, está no contrato. Então o Flamengo começou a cobrar e colocou na justiça, corre em segredo, em sigilo. Então não temos essas informações de como anda, mas a gente sabe como é a justiça brasileira. Esse processo aí vai andar até... Enfim, e também a questão de Lucas Paquetá é que ele já desejou, ele já expressou, ele já falou, ele já seguiu até José Boto no Instagram, para vocês terem ideia. Ele quer vir para o Flamengo, ponto. Isso é uma verdade, todo mundo sabe, o Flamengo sabe, a torcida sabe, o Brasil sabe e o West Ham também sabe. Ele expressou sua opinião e o seu desejo: olha, eu não quero ficar na Europa, eu desejo voltar para o Brasil. Eu quero voltar a jogar no Flamengo, vestir a camisa do Flamengo. Eu quero ter a certeza de que eu vou ser convocado para a Copa do Mundo, porque o Flamengo é o time mais popular da América do Sul e um dos mais populares do mundo. Então ele sabe que a visibilidade para Ancelotti, treinador hoje do Brasil, é muito grande. Então ele quer também cravar a certeza de que ele vai para a Copa do Mundo vindo por o Flamengo. E ele também sabe, não só por questões egoístas, que o Flamengo possibilita ele ganhar tudo: Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, Recopa. Então, para todas as competições que o Flamengo entra, ele é favorito e ele entra para ganhar. O projeto do Flamengo em manter Felipe Luiz e manter o elenco titular é esse:
continuar sendo campeão. Ano passado foi campeão do Brasileiro e também da Libertadores, feito que só Jorge Jesus fez em 2019. Então o projeto do Flamengo é atrativo. E o Flamengo sabe, e ele também sabe, que um com o outro consegue fazer uma junção muito boa. Eu acredito, na minha opinião, se ele vier no início do ano, é melhor do que chegar na janela de junho a julho. Mas Jorginho chegou na janela de junho a julho, jogou o Mundial e arrebentou o restante do ano. Então vai muito aí do que o Flamengo precisa, necessita. Esse valor, esperávamos que o Flamengo fosse atrás de um centroavante, que era Marcos Leonardo, e a novela Caio Jorge já passou. Então o Flamengo focou em Lucas Paquetá pelo desejo e pela oportunidade também de ter o meia campista ali, o meio atacante. Então, deixo aí com vocês para que vocês possam expressar suas opiniões. Vale a pena esse investimento, 40 a 45 milhões por Lucas Paquetá de euros? Ele deve vir agora ou em junho? E sobre Gerson, ele deve pagar o Flamengo? O que é que você acha? Você considera Gerson como um traidor, um Judas? Também expresse suas opiniões no comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilha também bastante com seus amigos e familiares, beleza? Valeu, nação, abraço, tchau, tchau.